todos, muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, a Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. Nós entramos nas epístolas de Pedro. Mensagem 14, o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Leitura da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 até 12. Muito bem, nós vamos agora adentrar a partir do versículo 3 da primeira epístola de Pedro. Eu creio que a introdução deixou muito claro o pano de fundo da época de Pedro e também o que se passou na vida de Pedro. E agora Deus ousou para escrever essas epístolas. Epístolas, por sinal, muito necessárias para nós com relação à edificação da igreja. Vamos começar pelo versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito, que significa bendito? Bendito significa de boa reputação, ou louvado, honrado, abençoado. E que segundo a sua muita misericórdia, eu já falei na mensagem anterior, que a misericórdia de Deus nos alcança antes da graça. Nos lugares onde a graça não nos alcança, a misericórdia nos alcança para trazer para a graça. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. A mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Quer dizer, nesse estado que Paulo estava, só podia ser alcançado, ele só podia ser alcançado pela misericórdia de Deus. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Efésios 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isto é, nós estávamos em uma condição tão miserável, que Deus teve de usar a sua misericórdia. E essa misericórdia se origina do seu grande amor por nós. E a misericórdia nos alcança para que sejamos salvos pela graça. Vocês estão entendendo esse processo, essa sequência do processo de Deus. Lugares onde a graça não consegue nos alcançar, Ele nos alcança com a misericórdia, trazendo para a graça. E a misericórdia é originada pelo amor de Deus, o grande amor com que Deus nos amou. E
A misericórdia, nós já lemos hoje de manhã, Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos 9, versículo 15, que diz o quê? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Quer dizer, Deus, Ele tem misericórdia, né? Exerce misericórdia a quem Ele quer, tá? E graças a Deus, Deus fez essa misericórdia nos alcançar. Nós nos tornamos os seus escolhidos, os seus eleitos, porque nos alcançou com sua misericórdia. Versículo 16: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz, porque ele é Deus. Ó Senhor Jesus. Segundo, né, voltando lá para 1 Pedro, segundo a sua misericórdia, né, ele segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, regenerar significa nascer de novo, gerar de novo. Muitas vezes nós entendemos errado, vamos regenerar aquele criminoso. Não é nesse sentido. Regenerar é regerar, fazer nascer de novo. Então, gerar de novo, nascer de novo. E esse verbo em grego significa que essa ação, né, de regenerar, de gerar de novo, é uma ação que foi realizada de uma vez por todas. E um que comenta, a Bíblia diz, deve indicar que quando Cristo ressuscitou dos mortos, aquela manhã, no primeiro dia da semana, quando ele ressuscitou dos mortos, ali, em princípio, já nos gerou pelo Espírito. João 3, versículos 5 a 7, ali diz, vamos ler, João 3, versículo 7, 5 a 7, respondeu Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. E quando é que nós nascemos do Espírito? Por esse verbo em grego, há uma indicação de que quando Jesus ressuscitou dos mortos, nós ali nascemos. No entanto, na nossa experiência, nós nascemos, né? Isso aconteceu no momento quando nós cremos no Senhor Jesus. Não sei se os irmãos entenderam. Na nossa experiência, nós nascemos de novo quando cremos no Senhor Jesus. Mas por esse verbo, esse verbo em grego, existe, né, um significado de que quando Cristo ressuscitou,
aquele novo nascimento que nós experimentamos quando cremos em Jesus, essa ação já havia sido feita, né? Então, da mesma forma, irmãos, como a ressurreição de Jesus abriu uma viva esperança para toda a humanidade. Vocês se lembram, né, quando nós falamos de João capítulo 20, eu vou relembrar os irmãos, depois de tanto sofrimento, de tanta incredulidade, tanta injúria, calúnia, perseguição, Jesus foi morto numa cruz como um criminoso, como um salteador. Mas no capítulo 20 começa uma nova esperança, uma viva esperança, né? Versículo 1, João 20: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo antes escuro, viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Aí saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Quando chegaram lá, eles viram os lençóis, né? E eles confirmaram que viram os lençóis, mas Jesus já não estava mais lá. Então, aí eles voltaram, mas Maria Madalena, no versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então ele lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo-se ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o pusesse e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, e lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, quer dizer, não me toques, né? Porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, né? E diz-lhe: suba para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Irmãos, na ressurreição de Jesus, todo sofrimento, né? Assim como uma mulher que está para dar à luz sofre, grita de dores de parto, mas depois de todo o sofrimento, né? De todas as dores do parto que ela passa, e consegue dar à luz o menino ou uma criança, e depois de dar o parto, aí a mãe esquece de todas as dores, de todos os sofrimentos que ela passou. Irmãos, agora que Jesus ressuscitou, uma nova esperança foi introduzida para toda a humanidade, para todos nós que cremos em Jesus. Por isso, irmãos, a ressurreição é realmente um novo dia, um novo começo. E eu acredito que, em termos práticos, nós estamos experimentando nos nossos dias esse novo dia, né? Um novo começo. Todas as coisas estão se tornando novas, as coisas estão andando, né, de uma maneira impressionante. Por quê? Porque a presença do Senhor é conosco e nós estamos trabalhando no descanso. Irmão, que maravilha, porque tudo isso porque Jesus ressuscitou e trouxe-nos
uma nova esperança e uma viva esperança para toda a humanidade. Por quê? Porque depois da ressurreição tornou-se possível para Cristo, como o Espírito da verdade, entrar nos seus discípulos. Não é maravilhoso, irmãos? Cristo sofreu, morreu na cruz, mas quando ele ressuscitou, Deus o glorificou, o fez Senhor e Cristo. Ele se tornou Espírito da verdade, outro Consolador, e ele entrou nos seus discípulos, né? Então, irmãos, quando ele entrou nos seus discípulos, na verdade ele deu a vida eterna, a vida do Pai para os seus discípulos, e ele sendo o caminho, a verdade e a vida, ele introduziu aqueles que creram, os seus discípulos introduziram no Pai, né? E ao introduzir no Pai, né, o Pai agora tem como santificar esses discípulos, né, por meio da palavra, santificando-os na verdade. Irmãos, tudo isso nós temos visto, tudo isso. Eu não sei se vocês entenderam. A ressurreição tornou-se possível a regeneração. A regeneração o que é? A regeneração é nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer do Espírito, nascer de Deus. Se nós nascemos de Deus, a regeneração nos deu uma outra vida. Que vida é essa? A vida de Deus, a vida divina, a vida eterna. E recebendo na regeneração, recebemos a vida por meio do Espírito que Ele nos deu. Porque Jesus se tornou o Espírito que dá vida. Recebendo o Espírito, irmãos, nós agora temos um caminho para ir até o Pai. Porque Cristo é o caminho, e nós somos até Ele por Cristo como um caminho. Nós hoje estamos no Pai. Que maravilha! E que o Pai está fazendo? O Pai precisa nos santificar com a verdade. Por isso Jesus disse em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, agora que nós somos introduzidos no Pai, e o Pai começa a nos santificar na verdade, e a tua palavra é a verdade. Por quê? Porque hoje Ele é o Espírito que está dentro de nós. Em todos aqueles que nele creem, João 7:37-39, como rios a jorrar, né, para a vida eterna, ou como fluindo, né, como rios de água viva. Esse é o Espírito que entrou em nós. Por isso, irmãos, depois da ressurreição, Cristo sentou-se à direita de Deus nos lugares celestiais. Isso está em Efésios 1. Dê uma olhada. Efésios 1. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Que lugar é esse? É o lugar mais alto, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Não é maravilhoso, irmãos? Cristo assentou-se à destra de Deus. Mas não só isso, no capítulo 2, versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não só Ele, essa suprema grandeza do poder de Deus, o ressuscitou e o fez assentar-se à direita de Deus nos lugares celestiais, no lugar mais alto, acima de
toda a autoridade, mas Ele também fez com que nós, a igreja, fôssemos ressuscitados juntamente com Ele, e hoje a nós também foi feito sentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nós hoje temos uma nova perspectiva. Nós temos uma nova perspectiva de vida. Daqui para frente, irmãos, nosso futuro é brilhante. Nós já saímos desse mundo tenebroso. O Senhor já nos colocou em lugares celestiais lá com Cristo, tá? Então isso já nos deu uma viva esperança, né? Irmãos, essa é a viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Um novo dia, um novo começo. Agora, irmãos, torna possível Deus realizar o seu sonho, a sua vontade, irmãos, que está em Efésios 1, 9 e 10. Eu sempre falo que os adolescentes sabem, né? Eles sabem qual é o mistério da vontade de Deus. É fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus quer colocar Cristo para governar todas as coisas. Deus quer colocar Cristo para governar, herdar todas as nações, né? Então, para isso, Deus precisa fazer Cristo o cabeça sobre a igreja, e por meio da igreja Ele encher todas as coisas, né? E no fim Ele se tornar o cabeça. Isso está no versículo 22, 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, depois da ressurreição de Cristo, isso se tornou possível. Até então não era possível. Agora isso se tornou possível realizar o sonho de Deus. E, irmãos, para encabeçar primeiramente a igreja, por meio da dispensação da graça de Deus pelos apóstolos, isso está em Efésios 3, versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Aí no versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, para Deus realizar o seu sonho de encabeçar Cristo sobre todas as coisas, Ele deu Cristo para a igreja, para que a igreja primeiramente seja ela enchida com a verdade e com Cristo, né? Por isso, irmãos, Deus precisa de um canal que dispensa a graça de Deus à igreja. E esse canal, irmãos, no caso aqui era o apóstolo Paulo, na sua época. Então, em cada época Deus tem um canal para dispensar as suas riquezas por meio da sua palavra da vida. Na época de João, era João dispensando a palavra da vida e levando aqueles que recebem essa dispensação da graça para dentro da comunhão da vida. E assim, né, se torna possível Deus encher-nos com a verdade. Capítulo 3, versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração. Irmão, como Deus vai encher a sua igreja com a verdade, com a realidade? Irmãos, é encher com Cristo. Cristo precisa começar a habitar no nosso coração. Eu não sei se eu preciso repetir tudo. Irmãos,
quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo, fomos regenerados. E essa regeneração aconteceu em que parte do homem? Nós temos 3 partes: espírito, alma e corpo. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo em que parte? No nosso espírito. O nosso espírito recebeu o Espírito de Deus, e a vida de Deus entrou em nós, e nós nascemos um filho de Deus no nosso espírito. Está certo? Então a primeira parte está resolvida. Nosso espírito foi salvo. Foi salvo. No entanto, poucos cristãos sabem. Nós temos essa segunda parte que passa por um processo mais longo da salvação. Que segunda parte é essa? É a salvação da nossa alma. Essa salvação da alma acontece gradualmente, dia a dia, lentamente. O Senhor precisa conquistar a nossa alma, conquistar a nossa mente, conquistar a nossa emoção e conquistar a nossa vontade. E para conquistar, irmãos, Cristo deseja morar no nosso coração. Porque quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus está em nosso espírito. Cristo está em nosso espírito. Mas nós precisamos convidá-lo para entrar na nossa alma. Você precisa convidar. Você já convidou Cristo para entrar na sua alma? Você deve dizer para Ele: Cristo, eu não posso te deixar trancado aí no quarto de hóspede, né? Não posso deixar você trancado só no meu espírito. Vou abrir a minha alma, meu coração, para o Senhor poder habitar na minha alma. Aí então é o versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração. Você convidou, Cristo então passa a habitar em você. Mas habitar como? Como consegue esse processo? Então aqui diz: habite Cristo no vosso coração pela fé. Pela fé em quê? Pela fé na palavra. Por isso, irmão, tem um canal que dispensa a palavra de Deus. Paulo, na sua época, era aquele que dispensava a revelação de Jesus Cristo, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E você tem que crer na palavra que Deus, né, fala através de Paulo. E quando você crê, essa fé faz com que você convide Cristo, que é a palavra, para entrar no seu coração. E quando Cristo é convidado para entrar no seu coração, Ele entra, já estabelece uma base. Qual é a base? Qual é a base? Ele entra no seu coração, já estabelece uma base. É a base de amor. Raiz, alicerce de amor. Porque daqui para frente, irmãos, nossa história com Cristo, nossa história com Deus é uma história de amor. E nossa história com os irmãos, porque eu vou ler aqui, aqui não é uma história individual, é uma história coletiva. Então, a minha história com Cristo, com Deus, é uma história que tem a base de amor. E a minha história com os irmãos, com outros membros do corpo de Cristo, também tem que ter essa mesma base, essa base de amor, esse alicerce de amor. Porque daí para frente, irmão, nós vamos só construindo com amor, vamos entretecendo, é como um tecido, vamos sendo entretecidos, né, em amor, tá? Aí de que maneira? Vamos lá, versículo 18: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Mas de quê? De quê?
é de Cristo, ou propriamente do amor, né? Por quê? Porque se Cristo entrou no seu coração, já estabeleceu uma base, o que Ele quer fazer em cima dessa base é o amor. Essa base de amor, porque a estrutura será o amor, né? Eu não sei, é que a minha cabeça é meio de engenheiro, né? Eu estudei engenharia civil, e toda construção, toda edificação, você precisa, antes de você, né, construir a estrutura, você precisa fazer uma boa fundação. Aquele dia irmão Jonas, ele explicou para vocês o que se gastou de volume de concreto acima do solo, não dá para se comparar o que nós gastamos embaixo do solo. Embaixo do solo são tubulões escavados, né, de grande diâmetro e de grande profundidade. E não sei se vocês sabem que no momento em que nós concretávamos esses tubulões, os caminhões betoneira de concreto faziam filas. Tanto era o volume de concreto que precisava ser lançado. Irmãos, o alicerce tem que ser bem feito, né? Para poder você colocar nós engenheiros chamamos de superestrutura. O alicerce, a fundação, nós chamamos de infraestrutura. E a parte para cima do solo, nós chamamos de superestrutura. Então, irmãos, Cristo lançou a infraestrutura, a base de amor no seu coração, porque Ele está preparando o quê? Ele está preparando a superestrutura de amor também. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, se Ele lançou alicerce e raiz de amor, é porque Ele quer construir, colocar em cima desse alicerce o próprio amor. E que tamanho é esse amor? Então, é imensurável. Então nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos na mente natural entender qual é a largura desse amor, qual é o comprimento desse amor, qual é a altura desse amor, qual é a profundidade desse amor. Nós não conseguimos compreender, né? Mas eu consigo compreender com todos os santos. Eu sozinho não consigo compreender, mas junto com vocês, no corpo, eu consigo compreender, né, as dimensões de Cristo, que são as dimensões do amor, que Deus quer colocar em cima da fundação, né, do fundamento. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Vai além da nossa lógica, além, né, da nossa racionalidade. É uma coisa espiritual. Só se entende, né, com os olhos espirituais. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para quê? Para que sejais tomados, ou sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Eu não sei se eu consigo transmitir vocês, vou falar como engenheiro civil. Se eu lancei a fundação de amor, o meu objetivo é construir a estrutura de amor. E eu vou fazer a estrutura de amor até completar toda a obra. Quando é que chega o momento da obra ficar completa? Vou então encher o seu coração até toda a plenitude de Deus, porque Deus é amor. Entenderam o trabalho de Deus, não? O que Deus está fazendo comigo e com você, com a igreja? Está nos enchendo de amor, está nos enchendo de Cristo, está nos enchendo da verdade. Lançou base do amor, está trabalhando o amor para dentro de nós, e no final, irmãos, nós teremos a plenitude de Deus, e Deus é amor. Eu espero ter conseguido explicar para vocês, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o objetivo de Cristo é nos encher. Por isso, em Efésios 4,
versículo 8, diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui está se referindo a quê? Está referindo, irmãos, à morte de Cristo. Deus fez com que seu filho Cristo fosse crucificado. Ele morreu. Quando ele morreu, ele foi até as regiões inferiores da terra, foi até o Hades, e de lá ele levou o cativeiro, levou, né, aqui está, subiu às alturas e levou o cativo, o cativeiro. O cativeiro somos nós, que estávamos todos como escravos, como cativos do pecado e cativos da morte. Estávamos, na verdade, mortos em nossos delitos e pecados, estávamos nas regiões inferiores da terra. Acho que você nem sabia que você estava nas regiões inferiores da terra, e Deus, através de Cristo, quando morreu, ele foi até lá no Hades e tirou você de lá. Tirou você de lá e levou você lá nas regiões celestiais, né? Que quer dizer que subiu, que também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra. Versículo 10: aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Subiu aonde? Subiu para ficar acima, né? Subiu acima de todos os céus. Por que ele subiu acima de todos os céus? Tem um objetivo: para encher todas as coisas. Se você quer construir uma casa e você quer colocar a sua caixa d'água para suprir toda a sua casa, você precisa colocar a caixa d'água aonde? Tem que colocar a sua caixa d'água acima de toda a construção, não é isso? Para poder suprir toda a casa. Por que Deus fez Cristo subir acima de todos os céus? Justamente para ele poder encher todas as coisas. Não tem nada que Cristo não possa encher, porque ele está acima de todos os céus. Então Deus deseja que ele encha. Ele primeiro ele vem encher a igreja. Encher a igreja com o quê? Com Cristo, com a verdade e com o próprio amor. Está nos enchendo, não é isso? Então esse é o objetivo de Cristo. Então nosso Deus quer nos encher até, sabe? Deus quer salvar essa alma que ainda tem tantos elementos da queda do homem. Influência do pecado, influência da morte, influência do mundo, das coisas que há no mundo, estão aqui, no velho homem. Mas graças a Deus, quando Cristo passou a habitar no meu coração, passou a comandar a minha mente, emoção e vontade, e com a minha cooperação, qual é a minha cooperação? É diariamente deixar com que a palavra da vida circule passando por mim e viver na circulação da vida, na comunhão da vida. Irmãos, isso vai pouco a pouco conquistando a minha alma. Acredita ou não? Você que está fazendo imersão na palavra, você está fazendo imersão refinada, profunda, né? Você está junto com todos os irmãos, tá? Falando uns com os outros, instruindo, admoestando uns aos outros, né? Fazendo habitar a palavra de Cristo ricamente em você, saindo junto com os irmãos para pregar o evangelho, servindo a igreja juntos. Podem ter certeza, irmãos, a igreja está sendo edificada e você está sendo enchido por próprio Cristo e a verdade e o amor de Deus. A sua alma está sendo transformada.
pouco a pouco, é aquilo que eu disse nas epístolas de João. Esse Filho de Deus, que nasceu em nós, que no começo dentro de nós é ainda como um bebê, mas depois que eu convidei Cristo a entrar no meu coração, esse bebê está crescendo, esse bebê está tomando forma, esse bebê que é filho de Deus, o ente divino que está aqui dentro de mim, irmão, está crescendo, 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 está se tornando o quê? Um varão. E já, pouco a pouco, esse filho de Deus não é mais um menino, esse filho de Deus já é um varão, né? Então, por isso que Romanos 8, dá uma olhada, Romanos 8, eu li hoje de manhã, né? Versículo 17, diz o quê? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Irmãos, o objetivo de esse Filho de Deus ter nascido dentro de nós é para que ele cresça. Ele cresça, 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 até se tornar um filho herdeiro, um filho maduro. E um filho herdeiro estará pronto para herdar a herança de Deus. E como Jesus Cristo, como homem, ele também, né, é o herdeiro, nós vamos ser seus co-herdeiros. Vamos herdar essa herança de Deus juntamente com Cristo. Mas isso só será possível se esse ente divino, esse Filho de Deus que está dentro de você, crescer até a maturidade. E quando crescer até a maturidade, sabe o que a Bíblia chama? Quando chegar esse momento da maturidade, a Bíblia chama de filiação, de plena filiação. Esse filho, né, cresceu, 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 Cristo está formado, pouco a pouco está sendo formado em você, e quando chegar o momento pronto, chegou a plena filiação. E quando chegar a plena filiação, irmãos, o que aconteceu? O meu espírito já tinha sido salvo quando eu criei em Jesus. A minha alma agora, quando chegar a plena filiação, a minha alma também será salva. Então eu tenho o espírito salvo, eu tenho a minha alma salva, eu só tenho esse corpo ainda, é corruptível, esse corpo ainda é mortal. Então quando o Senhor voltar, o Senhor vai falar, seu espírito está salvo, sua alma está salva, e agora só falta o seu corpo, e eu vou transfigurar esse corpo, eu vou te dar um corpo da glória, te dar um corpo de ressurreição, um corpo imortal. Aí todas as nossas três partes serão cheias de glória, tá? Então, não sei, bom, eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem. Versículo 18 ainda, Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, irmãos, Paulo também falava de sofrimentos, é o que Pedro vai falar, tá? Os sofrimentos do tempo presente, para a salvação da alma, irmãos, existe um processo que exige sofrimentos, tá? Eu vou explicar para vocês. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse Filho de Deus que está em nós, conforme ele vai crescendo, 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 irmãos, nessa vida que está dentro de nós, essa vida já tem a glória em si, porque ele é Filho de Deus, já tem a glória em si. Então quando ele amadurecer, quando chegar um filho perfeito, o varão perfeito, irmão, estará cheio de glória. E essa glória precisa, em determinado dia, vai ser revelada. Então, por isso que fala, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Para essa glória ser revelada em você, você precisa cultivar essa vida. Você precisa fazer essa vida crescer,
crescer, crescer, que é a salvação da sua alma. Tá? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo não sabe que nós somos filhos de Deus. Seus colegas não sabem que você é filho de Deus. Você é diferente. Dentro de você tem um ser divino. Dentro de você tem um ser que possui glória. E ele não sabe que você está deixando esse filho crescer. Ele vai crescer, crescer, crescer. Vai chegar um momento, irmãos, não dá para segurar mais. A glória será revelada, né? Então, por isso no versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isto é, quando nós atingimos esse ponto, esse Cristo dentro de nós, crescer a tal ponto, não dá para segurar mais, irmãos, a glória vai se revelar. Quando aparecer essa glória na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, nós vamos libertar a criação da corrupção, do cativeiro da corrupção. Não sei se você sabe que quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus, e a morte entrou, o pecado entrou no homem, entrou no mundo, a morte entrou no mundo, irmãos, nesse momento nós somos culpados pela corrupção, também entrou na criação. Não sei se vocês perceberam, eu estou aqui espantando mosquitinho, né? Eu tive que passar um pouco de repelente, mas às vezes eles são tão violentos que, né, eu tenho que espantar. Irmãos, esses mosquitinhos estão nos perturbando, é por causa da corrupção. Nós é que corrompemos a criação. E a criação toda está debaixo dessa maldição, debaixo desse cativeiro da corrupção, por causa que o homem permitiu a entrada do pecado no mundo e a morte no mundo. Nós somos os culpados. Homem culpado, mas homem também vai libertar. Quem vai libertar? Você, se você permitir esse Filho de Deus que está dentro de você crescer, 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 a salvação da alma se realizar em você, fazer essa glória dos filhos de Deus, né, se manifestar. Quando se manifestar, irmãos, a criação será toda libertada. Hoje, né, nós temos animais ferozes que matam pessoas, que matam a outra. Irmãos, quando for libertada, não haverá mais isso. Um leão pode estar apacentando ao lado de um cordeiro. Uma criança pode pegar uma cobra. Toda a criação, irmãos, será pacificada. Não haverá mais essa corrupção, irmãos, que nós somos os culpados em introduzir na criação. E também nós vamos libertar quando for revelada a glória dos filhos de Deus. E por isso, irmão, no último versículo que vou ler, versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando. Irmãos, infelizmente essa tradução de adoção de filho não está legal. Nós não somos filhos adotados. Aqui é aguardando a filiação. Mas por que as pessoas têm dificuldade de traduzir para filiação? Porque não é meramente ser filhos, mas ser filhos maduros, filhos crescidos, filhos que alcançaram o nível de ser filhos herdeiros, né? Então, quando alcançar a filiação nesse nível, aqui fala, né? Vamos lá. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, que é a redenção do nosso corpo. O que é a redenção do nosso corpo? Esse corpo será substituído por um corpo imortal. Esse corpo corruptível será substituído por um corpo incorruptível. Então todo o nosso ser tripartido, irmãos, estará toda tomada pela
influência da vida divina, da glória divina no nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Em outras palavras, a salvação de Deus é nessas três partes. Deus nos salvou o nosso espírito quando cremos em Jesus, e Deus hoje na vida da igreja está salvando a nossa alma. E quando completar a salvação na nossa alma, a glória dos filhos de Deus será revelada. E quando for revelada a glória dos filhos de Deus, Deus então salvará o nosso corpo. Esse corpo aqui, que tem prazo de validade, que vai para a cova, vai para o caixão, né? Esse corpo mortal será substituído, trocado, né? A redenção do nosso corpo é isso, será substituído por um corpo imortal. Irmão, Deus vai nos salvar totalmente. Esse é o plano maravilhoso da salvação de Deus para o homem, tá? Então, vamos continuar. Senhor Jesus. 1 Pedro, versículo, vamos para versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros. É essa herança que eu estou falando, dessa herança, essa herança que os filhos crescidos, maduros, filhos herdeiros vão herdar essa herança, né? Cristo foi feito rei sobre o monte Sião para herdar as nações e reinar sobre elas. Isso está em Salmo capítulo 2, versículos 6 e 9, eu já li várias vezes. Pois Deus constituiu Cristo herdeiro de todas as coisas. Isso está em Hebreus, vamos ler, senão vocês não se impressionam, né? Capítulo 1 de Hebreus, versículo 2. Nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem foi constituído herdeiro de todas as coisas? Cristo. E você, olha só que glória. E você, quando crescer, você vai ser co-herdeiro com Ele. Se Ele é herdeiro de todas as coisas, você será co-herdeiro também de todas as coisas. Que maravilha, tá? Então, e também, irmãos, Romanos 17, acabamos de ler, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, e nós da manifestação do reino dos céus, em Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Irmão, que maravilha! Faz parte da nossa herança reinar com Cristo. E quando vier o milênio, os vencedores vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Você quer ser um vencedor? É para isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos lutando, irmãos, pela igreja em Filadélfia, que vai cumprir a vontade de Deus. Vamos concluir esta era. E quem vai lutar pelo reino de Deus aqui na terra, fazendo a vontade de Deus, serão vencedores. E eu quero ser esse vencedor. E os vencedores, irmãos, vão reinar com Cristo. No próximo milênio, vai reinar com Cristo por 1000 anos. Não é maravilhoso, irmãos? Vale ou não vale a pena lutar hoje, né? Ó Senhor Jesus. É isso aí. Acho que já falei tudo que eu tinha que falar aqui nessa parte aqui, ó. Eu vou ler aqui, né? Eu já falei na verdade. A plena filiação implica a nossa salvação completa, a salvação do nosso espírito, a salvação da nossa alma e a redenção do nosso corpo. A salvação do espírito ocorre na nossa regeneração quando cremos no Senhor Jesus.
A salvação da nossa alma é um processo que dura por toda a nossa vida, a qual visa a nossa transformação pela renovação da nossa mente. Romanos 12, versículo 2: e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu já li esse versículo. E por meio da lavagem de água pela palavra. Tudo isso, irmãos, faz parte do processo da salvação da alma, a nossa santificação. Acho que eu vou ler, vamos lá, Efésios 5, né? Vocês já estão cansados de me ver ler isso aqui, mas eu não canso, não me canso. 5, né? 26, para que a santificasse quem? Santificasse a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, que maravilha! A palavra circula entre nós, a palavra corrente, né, é que nos traz vida, nos traz a salvação da nossa alma. Nós estamos sendo salvos a cada dia pela circulação da vida, pela palavra da vida, né, e pela comunhão da vida, né, tanto em Atos 2:42, como em 1 João capítulo 1, versículo 3, através da circulação do ensinamento dos apóstolos, né, efetuada pelos membros do corpo, falando, ensinando e admoestando entre si. Isso já li também em Efésios 5, 18, 19 e Colossenses 3, 16. Dessa forma, os membros do corpo crescerão como filhos maduros de Deus, deixarão de andar segundo a carne para andar segundo o Espírito. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O objetivo de Deus, irmãos, não é apenas nos tornar filhos crianças, mas nos fazer filhos crescidos, capazes de herdar a herança de Deus. Por isso, irmãos, o crescimento e a maturidade da vida passam necessariamente por sofrimentos do tempo presente, para alcançarmos a glória a ser revelada em nós na segunda vinda de Cristo, quando chegarmos à plena filiação, a redenção do nosso corpo, que é a salvação do nosso corpo, quando este será revestido de incorruptibilidade. Quando a igreja completar a santificação na verdade e pela palavra, a glória que nos é transmitida, né? Isso acho que eu vou ler, João capítulo 17. João capítulo 17. É maravilhoso esse trecho de João 17. João 17 fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, o processo da salvação da alma implica que nós sejamos santificados na verdade. Isso é, a nossa natureza do velho homem precisa ser substituída pela natureza santa de Deus. Mas isso só santificando-nos na verdade, e a palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que esse processo da salvação da alma, de santificação com a verdade, tem uma finalidade. Qual a finalidade? De nos fazer todos um. Mas não é um de amigos, não é nós sermos um de comer pizza juntos, mas é a unidade que há entre o Pai e o Filho. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, essa unidade é peculiar, essa unidade é divina, essa unidade é orgânica, não tem como imitar, né? E quem é que está fazendo esse trabalho, né? É isso aqui, ó, versículo 22.
Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Irmão, essa vida do Filho de Deus que está dentro de nós, essa vida está cheia de glória. Se recebemos a palavra no lado exterior, essa palavra traz mais vida, irmãos, e essa glória visa nos introduzir cada vez mais para dentro de Deus, para termos essa unidade orgânica. É difícil explicar para vocês, mas Deus quer nos fazer o quê? Sermos totalmente um, como o Pai é um com o Filho, o Filho é um com o Pai, né? Versículo 23, né? Para que sejam um como nós o somos, eu neles. Agora nós entramos junto nessa unidade, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmão, o que é essa unidade? O que é essa unidade? Essa unidade, irmãos, é essa união, essa conexão tão perfeita, tão forte, que é feito por amor. O amor de Deus, eu já disse para vocês, eu me arrisco em dizer, o amor de Deus é uma cola, o amor de Deus é um adesivo, o amor de Deus é aquele elemento que nos une. Quando nos liga, quando nos cola, irmão, não solta mais. Ele está cada vez mais, o amor de Deus está nos colando. Essa unidade vem dessa cola. Quando eu falei essa palavra, um irmão aqui que mora nos Estados Unidos, ele me mandou uma versão em inglês. A versão em inglês, quando fala que em o amor de Deus, né, que nos conecta, nos liga, né, com perfeição, né? Irmãos, essa palavra em inglês é bound. Essa palavra bound também é cola, é adesivo. Então, irmãos, por isso que vocês aqui no Brasil tem uma marca de super cola que chama o quê? Super Bonder, né? Porque bond é também cola. Irmãos, o amor de Deus é o Super Bonder. Está colando eu e você e nós com Deus. E essa cola orgânica, divina, está nos colando, virando um. Nós somos, assim como o Pai e o Filho são um nesse amor, irmão, nós também estamos sendo colados, estamos fazendo parte dessa unidade, e essa unidade será inseparável. Você vai dizer, peraí, Pedro, esse trecho aqui não fala nada do amor. Tá bom, então dá uma olhada, continua lendo, né? Onde está? Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa unidade do Pai com o Filho é por causa do amor que havia desde a fundação do mundo. Versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Onde há o amor, há unidade, há essa união, essa ligação. Irmãos, Deus deseja nos unir, nos aperfeiçoar na unidade, é por meio desse trabalho do amor. Ó Senhor Jesus, eu não sei mais como explicar para vocês, mas irmãos, é isso, eu acho que o Espírito vai revelar para vocês. Irmãos, hoje nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus mediante a fé, né? Continuando ali em 1 Pedro, né? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmão, que salvação é essa? Não é? Que salvação é essa? Estamos sendo guardados pelo poder de Deus mediante a fé, guardados para a salvação que vai se revelar no último tempo. Que salvação é essa? É a salvação da nossa alma, que implica na salvação completa. Por quê? Porque a salvação do Espírito já foi feita quando cremos em Jesus.
A salvação do nosso corpo, quando Cristo voltar, nós vamos receber. Mas se a parte do meio não for salva, nós não teremos salvação completa. Por isso, irmãos, hoje, enquanto vivemos nesse corpo, vocês sabem que a salvação da alma só vai se realizar enquanto estivermos vivos nesse corpo. Quando nós morremos fisicamente, acabou a oportunidade. O nível que você alcançou, alcançou, não tem mais oportunidade de ou melhorar ou piorar, não é isso? Por isso, irmãos, enquanto estivermos vivos, vamos trabalhar para essa salvação da alma. Como trabalhar na salvação da alma? Palavra da vida, comunhão da vida, imersão, né? Praticar a palavra junto com os irmãos, sair para pregar o evangelho, servir junto com os irmãos, falando entre si, circulando essa palavra. É assim, tá? Agora só falta um elemento. Versículo 6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu falei na introdução que Pedro, ele sabia, ele era uma pedra bruta, ele era precipitado, impulsivo, agia pela força natural, falava, né? E ele percebeu que ele precisava ser transformado. Aí então ele sofreu quando ele negou o Senhor 3 vezes. Acredite em mim, ele sofreu muito, mas sofreu demais. Aí aquela palavra o alentou. Vai dizer para os meus discípulos e a Pedro. Aí então ele foi para Galiléia junto com outros discípulos para esperar Jesus. Mas não aguentou esperar, foi pescar. E não pescaram nada. Aí Jesus aparece. Pedro, amas-me mais do que esses outros? Falou, sim, Senhor, sabe que eu te amo. Irmãos, ele sofreu muito para aprender. Sofreu muito. Então ele percebeu que para a salvação da alma, não só nós precisamos da palavra da vida, precisamos da comunhão da vida, mas nós precisamos, irmãos, da cooperação da circunstância da vida. O Senhor permite que nós passemos por algumas provações. Ele chama de provações. Aqui não fala meramente, irmãos, nós não gostamos de sofrimento por sofrer, não é isso? Quem gosta de sofrer é masoquista. Nós não gostamos de sofrer, mas, irmãos, nós precisamos passar. Melhor falar assim, senão os irmãos vão me falar que eu gosto de falar de sofrimento. Não é isso. Irmãos, vamos seguir Pedro. O Senhor, para nos amadurecer, para a salvação da nossa alma, é necessário que nós sejamos provados. Vamos falar assim, tá bom? Nós precisamos ser provados. Mas Deus, quando nos prova, Ele sempre visa nos aprovar. Ele não nos prova para nos ver derrotados. Ele não se agrada disso, né? Ele não tem prazer nisso. Ele, quando nos prova, Ele tem a intenção de nos aprovar. Por isso, irmãos, de um lado nós exultamos, porque nós temos uma viva esperança, fomos regenerados na ressurreição de Cristo, nós temos uma herança, né, incorruptível, somos guardados pelo poder de Deus para a salvação se revelar no último tempo, mas agora precisamos passar por provações. Você está disposto? Para que passar por provações? Versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mas o ouro, quando você retira o ouro, né? Ouro não está 100% puro quando você retira o minério de ouro. Ainda tem muitas impurezas. O ouro, para ficar puro, precisa ser apurado.
Para apurar o ouro é usar um cadinho. Vocês conhecem um cadinho que suporta altíssimas temperaturas? Usar um cadinho, colocar um ouro e submeter a altíssimas temperaturas. E essa altíssima temperatura faz com que o ouro se destaque das impurezas. O ouro é um metal mais pesado. Então, quando torna-se líquido pela altíssima temperatura, o ouro puro decanta e a impureza sobe. Ourive, então, tira a impureza. Depois ele vai apurar de novo, mais uma vez se submete a altíssima temperatura para ver se mais um pouco de impureza é retirado. Irmãos, é isso que Deus está fazendo conosco. Ele quer, irmão, nos tornar a nossa fé cada vez mais sem impurezas. Ele quer nos tornar puros na nossa fé. E quanto mais puro um ouro, irmãos, maior valor tem, não é? Então, ele está querendo fazer subir o valor da sua fé. Quando a sua fé é misturada ainda com muita impureza, não vale muita coisa. Mas quando a sua fé for provada, não é isso? E cada vez mais apurada, irmãos, o valor vai subindo, não vai subindo? A pureza, quando chega a 99 graus de pureza, por cento de pureza, de ouro, é muito caro, porque o valor sobe. Irmãos, hoje talvez a nossa fé não tenha tanto valor, mas Deus está provando, está subindo o valor, né? Por isso, irmãos, Deus precisa nos provar. Por isso, Deuteronômio 8:2, eu já li várias vezes, espero que você tenha entendido, né? Deuteronômio 8:2, Deus provou o povo de Israel, né? 8:2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber. Por que Deus precisava provar o povo? Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Irmãos, Deus precisa nos provar para saber o que realmente tem no nosso coração. Ó Senhor Jesus, você não conhece o seu coração. Jeremias 17:9, como fala, hein? Jeremias 17, é isso? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmão, só quando é apurado pelo fogo é que nós vamos conhecer o que há no nosso coração. Nosso coração é muito enganoso, nos engana, tá? Por isso, irmãos, o nosso coração nos engana. Muitas vezes nos achamos bons, espirituais, capazes, mas não temos ideia de quanto ele é corrupto. Por isso precisamos dos sofrimentos para mostrar o que está em nosso coração. Mas quem realmente vai provar, além dos sofrimentos, irmãos, é a palavra, é quem vai nos fazer discernir. Isso está em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Irmãos, muitas vezes o que é da alma, o que é do espírito, são bem parecidos. E se você não tiver um fogo para separar, você não consegue separar. Mas, irmãos, graças a Deus, de um lado nós temos tribulações para nos provar, e por outro lado, pela circulação da vida, nós temos a palavra viva e eficaz. Nós conseguimos discernir o que é espírito, o que é
espírito, o que é alma, juntas e meduras, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Lembra do que eu falei? O coração é desesperadamente corrupto. Ele engana você. Então, muitas vezes você pensa que ele é bom, mas tem maus pensamentos, tem propósitos errados. Então, como nós vamos saber? É pela palavra. De um lado, estamos sendo provados pela circunstância, mas por outro lado, na circulação da palavra, a palavra viva e eficaz. Opa, eu sou iluminado, meu coração está me enganando, né? Eu quero ser provado pelo Senhor. Quando Deus nos prova, visa eliminar as impurezas com o fim de nos aprovar. Portanto, os sofrimentos não são meramente para nos fazer sofrer, e sim para nos fazer crescer e promover a salvação da nossa alma. Na segunda vinda de Cristo, o resultado da prova, ou o resultado do teste da nossa fé será revelado. Quando você vai no laboratório, faz teste, não é isso? Faz exame, ele vai dizer, o resultado será entregue no dia tal. Irmãos, quando o Senhor voltar, o resultado da prova será entregue para nós. Você vai ser aprovado ou reprovado. Irmãos, eu quero ser aprovado, né? Aí vamos seguir lá, vamos tentar terminar. 1 Pedro, né, 1, versículo 8: a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, é um grande mistério. Nós amamos tanto aquele que nós não temos visto e não vemos. Não é inexplicável? Nós nunca vimos a Jesus fisicamente, mas irmãos, com os olhos da fé, nós o vemos, nós o amamos tanto, aquele que nós não, né? Pedro e João, eles ouviram, eles viram, eles contemplaram, com as próprias mãos apalparam, mas nós não vimos, não é isso? Eu não vi, nem você viu, né? Mas irmãos, embora na sua vinda, 1 João 3,2 fala, nós o veremos como ele é. Mas agora nós não o vemos, mas nós cremos, exultamos com alegria indizível, cheia de glória. Irmãos, que coisa maravilhosa. Ontem à noite, aquela festa, aquela alegria, aquele amor que está circulando dentro de nós. Irmãos, eu não sei como dizer, eu estava tão emocionado, né? Amando o Senhor, vendo aquilo tudo. Irmãos, nós amamos o Senhor, nós né? Com uma alegria indizível. Essa alegria, irmãos, é cheia de glória. Não é a alegria desse mundo. Irmãos, essa alegria, irmão, não tem no mundo. Não tem no mundo, nem no mundo religioso. Essa alegria que nós temos aqui, irmãos, cantando, louvando junto e compartilhando, fazendo imersão, grito de guerra, irmão, essa alegria é indizível, não dá nem para explicar, né? É cheia de glória. Para quê? É para obter o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Irmão, quando a nossa alma for totalmente salva, irmãos, nós chegamos ao fim da fé. É para isso que seja a fé, para continuar recebendo a palavra, suprimento da palavra, comunhão da vida, para alcançar a salvação da alma. Irmão, essa salvação é tremenda. Essa salvação vai nos introduzir na glória de Deus. Essa salvação vai nos introduzir para reinar juntamente com Cristo. A salvação orgânica somente se tornou possível depois da morte e ressurreição de Cristo. Portanto, irmãos, eu quero dizer aqui, eu vou precisar ler os 3 versículos finais. Vamos terminar lendo esses 3 versículos finais? Aqui é maravilhoso. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada.
Eles indagaram, eles investigaram, eles viram que essa salvação é tão maravilhosa, mas está reservada para quem? Eles ficaram, os profetas de antigamente ficaram buscando para quem? Versículo 11, investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Olha, os profetas de antigamente, Cristo ainda não tinha vindo, mas o Espírito de Cristo já neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiriam. Irmãos, eles já tinham visto pela fé, pelos olhos da profecia, a morte e ressurreição de Cristo. Então, irmãos, a eles foi revelado que essa salvação maravilhosa que Deus preparou não era para eles. Era para quem? Para nós. Que coisa maravilhosa. Não era para eles, mas é para nós. Então, olha aqui, versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Irmãos, eles ficaram enlouquecidos. Essa salvação maravilhosa, no tempo deles, eles não podiam ter. Cristo ainda não tinha vindo. Eles não podiam ter a salvação orgânica completa. Mas eles queriam saber para quem. Deus está reservando para quem? Irmãos, Deus está reservando para nós. Depois da morte e ressurreição de Cristo, tudo isso tornou-se possível. Nós acertamos a loteria. Você nasceu na época certa. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Você sabe que essa salvação é tão maravilhosa que até os anjos anelam perscrutar. A palavra perscrutar em grego é paracupto. O que significa paracupto? Significa alguém que se curva para frente e estica o pescoço para olhar e examinar com curiosidade. Alguns clubes do interior, às vezes tem dia de jogos e os muros não são muito altos. Quando chega no dia de jogo importante, a molecada toda sobe pelo muro e faz assim, estica o pescoço para assistir o jogo, não é isso? Os anjos todos estão fazendo assim no muro, assim, esticando, olhando para vocês. Eles devem estar falando, vocês são todos sortudos. Vocês ganharam a grande sorte. Tantos séculos do passado não tiveram essa salvação orgânica, e essa salvação veio para vocês. Vocês merecem isso, Então, graças ao Senhor, nós recebemos isso, Então, devemos dar graças a Deus que fomos contemplados com essa grande sorte, pois a nós foi revelado provar a salvação preparada para revelar-se no último tempo, a salvação da nossa alma como resultado final da nossa fé. Eu só quero terminar lendo a que fala das glórias, que fala, deixa eu ver, onde está? No final do versículo 11, referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Eu só quero ler aqui para vocês. As glórias aqui são glória na ressurreição de Cristo. Vocês podem anotar versículo, não vou ler agora. Lucas 24, 26. Atos 3, 13, que é a glória na ressurreição de Cristo. Depois também tem a glória da ascensão de Cristo. Atos 2,
33, Hebreus 2, 9, e também glória na sua vinda. Quando nosso Senhor Jesus vier, também virá na sua glória, Apocalipse 18, 1 e Mateus 25, 31. E também glória no seu reinado, 2 Timóteo 2, 12 e Apocalipse 24 e 6. Vou terminar por aqui, irmãos. Nós ganhamos a grande sorte. Nós temos todas as chances, irmão, de ter a nossa alma provada, transformada, né? Nosso coração totalmente limpo, para que, né, o valor na nossa fé chega a máximo de pureza possível, né? E quando o Senhor Jesus voltar, nós seremos aprovados, e os aprovados vão reinar com Cristo por 1000 anos. Amém.